Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje a gente vai falar do presente que Zeus manda para os homens, chamado Pandora. Conhece a história da primeira mulher segundo a mitologia grega? Fica aqui comigo até o fim do vídeo que eu vou te contar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Olá, pessoal. Vamos falar hoje de Pandora. Confesso para vocês que é um tema que eu fico até receosa de gravar o vídeo, porque tem muita gente que não gosta da história de Pandora. Você já vai entender por quê, caso você não conheça. E eu queria alertar, então, antes da gente começar a ver a história, que quando a gente fala de mitos, né, eles vão falar de realidades que estão presentes na natureza e pegar elementos que representam. Segundo Jung, inclusive, os elementos que são escolhidos, eles batem com a nossa psique humana. Então são elementos escolhidos não de forma aleatória, temporal, mas escolhidos com conhecimento de qual símbolo fala para a psique humana. Então, de uma certa forma, quando a gente fala dos mitos, a gente está falando de tudo que tem dentro da gente. Por exemplo, quando a gente fala de um príncipe salvando uma princesa, é óbvio que tem a parte externa, mas no fundo, miticamente falando, ele está falando da gente mesmo. Nós somos o cavaleiro e nós somos a princesa lá encantada que vai ser salva. Não são elementos só externos, né? Quando você olha uma situação na vida acontecendo entre duas pessoas, independente do sexo, você consegue ver essa relação também. Então, apesar de usar aqui, né, o homem e a mulher, a gente tem que imaginar sempre como polaridades, dualidades existentes na natureza e que são representadas de uma determinada maneira para a gente ter acesso a coisas que estão dentro da gente ou dentro do comportamento humano no geral, que é o que vai acontecer muito com Pandora, né? Então, feita a introdução, depois você me diz aqui embaixo o que você achou dessa introdução, vamos para a história, né? Então, o que acontece? Zeus continua chateado com Prometeu, né? Zeus tirou o fogo, Prometeu foi lá, levou outro. Zeus tirou o trigo, Prometeu foi lá, ensinou a agricultura. Na verdade, ali, Prometeu acabou potencializando o ser humano e fazendo com que ele conseguisse ser civilizado, né? Um ser diferente dos deuses, mas também diferente dos animais. Aí Zeus vai vir com a sua revanche final. Ele chama Hefestos, Hermes, Atenas e Afrodite, chama os 4 deuses, e pede então que Hefestos crie da argila e da água uma estátua parecida com o ser humano, que tem ali as mesmas feições, parecido com ele. Pede para que Hermes, então, agora dê vitalidade, dê vida para esse ser, dê força, movimento. E pede para Atena e para Afrodite que coloquem as roupas, os encantos do mundo feminino nessa estátua que foi feita por Hefesto. De forma que essa estátua agora, então, ela tem um rosto com brilho, com vitalidade, com movimentos, e com todas as características do feminino das deusas. Veja só, Pandora é a primeira mulher, mas o feminino já existe, porque você já tem as deusas, né? Então a gente está descendo esse arquétipo de dualidade que já tem ali no Olimpo. Então Pandora agora é uma bela... A gente tem que imaginar também uma mulher, ele coloca assim, uma mulher donzela, ali jovial, bela, sedutora. Ela diz, antes de ter seus filhos, uma donzela pronta para se casar, que seria uma forma de sedução que Afrodite e Atenas justamente dão para essa primeira mulher que está sendo criada. Só que Hermes, né, Hermes danado, ele coloca nela também discursos mentirosos. Fala que coloca nela algumas feitiçarias. Pandora fica um pouco enganosa. Esses presentes de Hermes fazem mais uma vez a dualidade, que é o que? Ela é bela por fora e ardilosa por dentro. E aí Zeus olha e fala, ó, muito bom, presentão, bom trabalho,
Vamos mandar esse presente aqui para quem? Para Epimeteu. Renata, quem que é este homem, né, que apareceu agora? Ele é irmão do Prometeu. Prometeu, o nome significa aquele que vê antes, e Epimeteu é aquele que vê depois. Eu, na minha interpretação, gente, eu olho para Prometeu, ele vê antes, mas é pouquinho, né? Assim, porque se ele visse antes mesmo, ele não tinha feito um monte de coisa. Mas ele vê um pouquinho antes, ele vê o suficiente, um pouquinho antes da interpretação minha, tá? Mas ele vê o suficiente para saber que Zeus vai mandar um presente para Epimeteu e que Epimeteu não pode receber. Ele vira para o irmão e fala assim, meu irmão, você não sabe das coisas, vai dar ruim, não aceite o presente que Zeus vai te mandar. E Epimeteu fala, eu não, pode deixar, confio em você, não vou aceitar nada. E na hora que a Pandora bate na porta, ele esquece de absolutamente todas as promessas feitas para o irmão. Eu acho que Epimeteu esqueceu, inclusive, de que tinha irmão. Ele só tinha olhos para Pandora. Imagina aquela belezura, né, com as belezas de Afrodite, das deusas. Ele olha assim, se apaixona perdidamente. Não só aceita ela rapidinho, como casa. No dia seguinte, antes que Prometeu chegue, ele já está casado com Pandora. O negócio já foi feito. Agora, a mulher está na humanidade. Ela já faz parte da humanidade. Então a humanidade agora é dual, ela é dupla. Ela é masculino e feminino, ela tem as duas polaridades. E agora a bagunça tá feita, né, gente? Algumas características que a gente só vai saber que ela tem, né, depois, é que ela é tomada por um apetite insaciável, tanto de comida quanto por sexo. E é interessante essa característica porque ela é meio divina, né? Mas ela é assustadoramente perigosa pelo seu apetite. Então, por mais comida que o homem traga para casa, da sua agricultura, né, do seu trabalho, nada satisfaz Pandora. Ela está sempre querendo mais, né? Ela sempre quer mais comida, quer ter mais relação, ela nunca está satisfeita. E o homem está sempre tentando satisfazer ela. E aí a gente precisa olhar para Pandora com esses olhos simbólicos de dualidades, complementações, lembrando que o homem está cada vez mais perto do mundo material. O que Pandora tem? Ela traz essa coisa mais dual ainda para a própria humanidade. Porque antes o homem não precisava trabalhar, que ele tinha tudo, agora ele tem que trabalhar. Ele não precisava se preocupar com fogo, agora ele tem que se preocupar. E antes as coisas não acabavam, elas estavam sempre disponíveis. E agora não, ainda mais porque Pandora aumenta essa necessidade do trabalho do ser humano. Então é como se fosse assim, dentro da gente você tem algo que está sempre gerando, mas você sempre tem algo que também está sempre consumindo. E isso gera uma dinâmica da vida, né? Porque se não tivesse nada consumindo, um determinado momento você ficaria parado, estático, e a vida não é estática, a vida ela é dinâmica, ela é uma harmonia em movimento, e essa harmonia em movimento, ela precisa, por incrível que pareça, de um ponto de desestabilização. Você tem que desestabilizar para gerar o movimento. E Pandora, de certa forma, desestabiliza isso. E faz com que o homem esteja sempre em movimento, vivendo e tendo as relações com a vida, né? Então Pandora é bela por fora, mas por dentro ela é ardilosa e tem esse apetite insaciável. Quando a gente fala da comida, é interessante, porque é como se esse alimento material tivesse que ser constante. Então agora existe algo no ser humano que se alimenta da matéria, né? E quando a gente fala do apetite sexual, você vai ter a transmutação, né? Porque ela devora, vai acabando com uma parte da vida, mas ela retorna a algo muito importante, que é a continuação da humanidade. Ela perpetua através dos filhos. Então esse ventre, o mesmo ventre, né, que quer sempre coisas, que tem que estar sempre cheio, é dele que surge agora o ser humano. Porque antes eles não precisavam, né, os seres humanos não precisavam de relação para existir, né, para ter filhos, para que a humanidade existisse, até porque ela não morria, né?
Agora a humanidade morre, então ela tem que dar uma continuidade. Quem é capaz de dar a vida? A mulher. Pandora é capaz de, desse ventre que de certa maneira é obscuro, né? Tem as coisas da noite, Vernon até fala, né, que ela é bela por fora como as deusas, mas dentro dela tem muito das filhas da noite, das erinhas, né, que é essa dualidade que a gente percebe o tempo todo. Então, aí ele ainda vai colocar que, como agora eles precisam, né, estar juntos para ter seus filhos, existe o casamento ali, o primeiro Epimeteu com Pandora. E que esse casamento é uma desgraceira, né? A vida, ela é muito mais complicada agora. Mas veja, ela já estava complicando já faz tempo, né? Pandora foi a cereja do bolo aqui. E é interessante porque a convivência humana, ela é complicada, a gente, cá entre nós. Eu sempre lembro de um livro que eu li uma vez, que o cidadão falou que até o último grau da iniciação humana, né? Quando você vai virar um Buda, a prova é a convivência. E Jung também fala muito da necessidade de você estar em contato com as pessoas, de você conviver para poder se ver. Você conviver com outro é difícil, talvez seja a prova mais difícil que a gente tem, conviver com o diferente, conviver com o seu oposto, né? Conviver com visões de mundo totalmente distintas gera muito conflito. Então esse conflito que ele fala aqui, que o casamento é difícil, é sofrido e tudo, é porque a convivência humana, ela é difícil, ela exige da gente. Tanto que tem muitas pessoas que nem tentam, né, desistem da convivência. Só que aí você não tem como se ver, você não tem como crescer quando você não convive. As provas são difíceis, né, mas os frutos que a gente tem são necessários e com certeza eles valem a pena. Então daí essa ideia que ele põe no casamento, mas que a gente pode colocar com toda a questão da convivência humana, que ela é sempre difícil e complicada, ok? E você fala, ai Renata, mas não tem solução? Gente, é sempre complicado. Independente de você gostar ou não da pessoa, é difícil conviver com quem a gente gosta também, porque é muito diferente, né? Às vezes a pessoa pensa só, ah não, é só quem eu não gosto. Não, conviver com família, pessoas que a gente gosta, essa diversidade, ela é desafiadora, ela é fascinantemente desafiadora. E isso é importante para o nosso crescimento. E dentro do mito, eles jogaram isso justamente em Pandora. Por quê? Pandora, ela é o contrário do que o homem faz, né? O homem produz, ela consome. Percebe? Então, ele tem que ter todo o trabalho ali, a inteligência, a prudência e tal. E chega lá, Pandora faz o quê? Consome. Então é como se ela estivesse fazendo com que ele estivesse sempre em movimento, assim como convívio. Você está ali convivendo com a pessoa, cada diferença, cada desarmonia que existe é um desafio para que você consiga alimentar novamente, né? Trazer novas sementes para isso. Então por isso que é super desafiador. E eu vou ler, né, terminar aqui lendo uma partezinha do livro que Vernon fala assim, ó. A mulher é dupla, ela é essa barriga que engole tudo o que o seu esposo colheu a duras penas, à custa do suor do seu rosto, de seu cansaço e de seu trabalho. Mas esse ventre é também o único que pode produzir o que prolonga a vida de um homem, isto é, um filho. O ventre da mulher representa contraditoriamente a parte noturna da vida humana, o esgotamento, mas também a parte de Afrodite, esta que traz nascimentos novos. A esposa encarna a voracidade que destrói e a fecundidade que produz. Resume todas as contradições da nossa existência. Oscila entre os deuses e os bichos, que é próprio da humanidade. Né? Então, aqui a gente vai vendo o mito trazendo todas essas características duais, contraditórias, né, do ser humano que precisa estar sempre se movimentando para entrar em harmonia. Ok? Me diga aqui embaixo o que você achou do mito de Pandora. Ok? Espero por vocês no nosso próximo vídeo. Um abraço.